Olá, gente fofa! Se no outro dia acordei com uma sensação estranha, esta noite tive um sonho estranho. Eu sonhei que queria falar e não conseguia. Toda a gente à minha volta falava e a minha cabeça parecia que ia arrebentar. E só me apetecia gritar para que parassem de falar. Mas não conseguia. As palavras ficavam presas na garganta e não saíam. Estava mesmo desesperada. E foi quando acordei e percebi que tinha sido só um pesadelo. Ufa! Pensei eu. Deus me livre, não conseguir falar. E foi aí que me lembrei de uma história que eu adoro, e decidi partilhá-la convosco. E a história é A Grande Fábrica de Palavras, de Agnes de Lestrade. Por isso, não saiam daí, que a história vai já começar. A Grande Fábrica de Palavras, de Agnes de Lestrade. Há um país onde as pessoas quase não falam. Esse país é o país da Grande Fábrica de Palavras. Nesse país é preciso comprar e engolir as palavras para poder pronunciá-las. Por isso, a Grande Fábrica de Palavras está sempre a trabalhar, dia e noite e dia, sempre sem parar. E muitas são as palavras que de lá saem. Há palavras que são mais caras do que outras, e essas raramente são ditas, a não ser que se seja muito rico. Pois é, neste país, falar sai caro. As pessoas pobres, muitas vezes, não têm outro remédio senão andar à procura, junto aos caixotes de lixo, à procura de palavras. Mas lá há muitos excrementos de cabra, muitos rabos de coelho. Na primavera, as palavras entram em saldos e um conjunto de palavras sai muito mais barato. Mas é importante dizer, normalmente estas palavras são insignificantes. O que fazer com a palavra ventríloco ou filodendro? Pois, não sei. Nos dias de vento, as palavras voam pelo ar. As crianças adoram os dias de vento. Pegam nas suas redes e andam atrás das palavras, a caçá-las, como se fossem borboletas. E à noite sentem-se orgulhosas por poderem dizê-las ao jantar aos seus pais. Num dia de vento, o Filipe apanhou 3 palavras com a sua rede e decidiu que não ia dizê-las à noite, ao jantar, aos pais. Iria guardá-las para o dia seguinte. O dia seguinte era um dia muito especial. Era o aniversário da Sara. E o Filipe estava apaixonado por ela. O que ele queria dizer era: amo-te. Mas não tinha dinheiro no seu milheiro para comprar essas palavras que eram tão caras. Então decidiu oferecer as palavras que apanhou: cereja, cadeira, poeira. No dia seguinte, Filipe tocou à campainha da casa da Sara. Eles eram vizinhos. E quando a Sara abriu a porta, o Filipe não disse: olá, bom dia, parabéns, porque não tinha essas palavras com ele. Em vez disso, sorriu. E a Sara retribuiu o sorriso. Mas nesse momento, Filipe vê aparecer atrás da Sara o Oscar. O Oscar é o seu pior inimigo. Os pais do Oscar são ricos, mas não é por isso que o Filipe o detesta. É porque o Oscar não sorri. O Oscar fala. Fala com a Sara. Amo-te do fundo do meu coração, minha Sara. Um dia iremos casar. Tenho a certeza disso. Ai, aquelas palavras devem ter custado uma fortuna. O
Filipe ficou tão desanimado que estava quase a perder a sua coragem. Ai, ainda por cima as minhas palavras são tão insignificantes. Estava quase a desistir, quando inspirou fundo e sentiu todo o amor que ele tinha guardado no seu coração. Então encheu-se de coragem e disse as 3 palavras que tinha guardado. E as 3 palavras atingiram a Sara como se fossem pedras preciosas. Cereja, poeira, cadeira. Sara deixou de sorrir. Ficou em silêncio. Pelos vistos, também ela está sem palavras. Mas devagarinho, muito devagarinho, ela aproximou-se do Filipe e deu-lhe um beijinho bem na sua bochecha. Mas esperem, o Filipe ainda tem mais uma palavra a dizer. Ele encontrou-a há uns tempos atrás, junto dos excrementos de cabra e dos rabos de coelho, e decidiu guardá-la para um dia muito especial. E esse dia tinha acabado de chegar. Então olhou bem nos olhos da Sara e disse: repete. E pauzinhos por lim-pim-pim, esta história chegou ao fim. É verdade. Nós todos os dias usamos e abusamos das palavras, sem ter que pagar. Já imaginaram? Se tivéssemos que comprar as palavras como compramos a comida e a roupa? Não ia ser muito bom, pois não? Mas no nosso dia-a-dia muitas vezes nos esquecemos disso e usamos muito mal as palavras. Em vez de usá-las para fazer alguém feliz, para dizer o quanto gostamos delas, usamos para magoá-las, para deixá-las tristes e zangadas. Por isso, eu tenho um desafio para vocês. Porque não pegam no telemóvel, ligam para alguém ou mandam uma mensagem a dizer o quanto gostam dessa pessoa. Vá lá! De que é que estão à espera? Mas depois não se esqueçam de voltar para ouvir os desafios que tenho hoje para vocês. Ora então, as sugestões de atividades. Primeira sugestão de atividades. Jogos de palavras. Há tantos jogos de palavras com que nos podemos divertir. Eu vou dar aqui um exemplo de 2. Primeiro, é um já muito conhecido que até dispensa apresentações. O jogo do stop. Mas a minha dica é, em vez de usar aquelas categorias que normalmente escolhemos, animais, marcas de carros e por aí adiante, por que não adaptar o jogo do stop a conteúdos que estão a aprender ou que já aprenderam? Por exemplo, língua portuguesa. Poderemos jogar com verbos, adjetivos, advérbios, nomes próprios, nomes comuns, nomes coletivos e por aí adiante. Outro exemplo, estudo do meio, corpo humano. Podemos jogar com o sistema respiratório, o sistema digestivo, os sentidos, o esqueleto. Bem, penso que já perceberam a ideia. Agora é só jogar. Segundo jogo de palavras, cadeia ou corrente de palavras. A ideia é ir dizendo sequências de palavras com um determinado tema. Palavras começadas por uma determinada letra, animais, objetos, peças de vestuário. Como é que funciona? Vão dizendo palavras umas atrás das outras até alguém perder. Quem é que perde? Quem repetir uma palavra que já tenha sido dita ou quem demorar muito tempo para dizer uma palavra. Experimentem, vão ver que é muito divertido. Segunda sugestão de atividades. Uma atividade de escrita criativa. E esta foi inspirada num poema. Um poema de Álvaro Magalhães. Limpa Palavras. E então vou ler para vós um excerto desse poema. Limpo palavras. Recolho-as à noite por todo o lado. A palavra bosque, a palavra casa, a palavra flor. Trato delas durante o dia, enquanto sonho acordado. A palavra solidão faz-me companhia. A palavra pedra pesa como uma pedra. A palavra rosa
espalha o perfume no ar. A palavra árvore tem folhas, ramos altos. Podes descansar à sombra dela. A palavra gato espeta as unhas no tapete. A palavra pássaro abre as asas para voar. A palavra coração, pum pum, pum pum, pum pum, não para de bater. Ouve-se a palavra canção. A palavra vento levanta os papéis no ar e é preciso fechá-la na arrecadação. Pum, tchic, tchic. A palavra obrigado agradece-me, as outras não. A palavra adeus despede-se. Ora bem, como diz este poema de Álvaro Magalhães, as palavras são muitas e existem palavras de vários tipos. Existem palavras leves, palavras pesadas, palavras com cheiro, palavras com sabor, palavras grandes, palavras pequenas, ou seja, uma infinidade de palavras. Então aqui o objetivo é fazer colação de palavras, pensar num tipo de palavras e colecionar palavras. Pode ser simplesmente registando, fazendo uma lista de palavras, como de uma forma mais engraçada podem optar por recortar palavras de jornais, de revistas, caixas de cereais, por aí adiante. Depois de terem a colação de palavras, de um certo tipo de palavras, é só escrever um texto. Não têm que incluí-las todas. E assim, se escolheram a categoria de palavras pesadas, vão escrever um texto pesado. Se escolheram a categoria das palavras com cheiro, vão escrever um texto perfumado. E tenho a certeza que vão escrever coisas bem bonitas. Bem, e por hoje fico por aqui. Espero que se divirtam e muito com a leitura. E não se esqueçam, quem conta um conto é feliz e pronto.